Bom dia, pessoal. Hoje iremos começar a nossa aula de revisão, né, para a segunda prova. E hoje iremos falar um pouquinho sobre modularização. Tá? Meu nome é Crescêncio Lima, sou tutor virtual de vocês e vamos fazer essa revisão. Então, a gente começa aqui com a ideia de o que são módulos, o que vocês entendem por módulos. Tá? Então, os módulos eles são segmentos de programas que vão executar uma determinada tarefa, uma tarefa específica. Então, eles servem para dividir um grande programa em diversas partes menores, né? Então, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar dessa frase bastante famosa, dividir para conquistar, né? Quando a gente tem programas muito grandes e complexos, o ideal é que nós, né, quebremos eles em diversas, né, atividades menores, porque isso aí vai permitir que a gente tenha, né, mais de um desenvolvedor, né, vários desenvolvedores aí trabalhando ao mesmo tempo. Então isso aí vai permitir com que, ao final do projeto, os módulos eles sejam unificados e gerem, né, programa no final. Então, falando um pouquinho sobre a estrutura, tá, de um módulo. Então, inicialmente, a gente vai ter um tipo de retorno do módulo. Ele pode ser um ponto flutuante, um inteiro, um double, tanto faz, seguido pelo nome, né, da função. E aí o nome da função ele vai ter ele pode ou não ter declaração de parâmetros, tá? Então, quando você faz a chamada daquele determinado módulo, você passa alguns parâmetros lá ou não. E aí, se passado o parâmetro, a gente cai na declaração das variáveis locais, tá? O bloco de instruções e o retorno. Repare que esse return ele tem que ser equivalente, tá, ao tipo de retorno. Então, se a gente está criando um módulo do tipo inteiro, o return dele tem que ser também do tipo inteiro. Então, aqui tem um exemplozinho, tá? A gente tem o tipo de retorno, que é um ponto flutuante aqui, né, o float. O nome da função, calcMedia. E aqui a gente está passando dois pontos flutuantes, o N1 e o N2, como parâmetro. Tá? Então, quando a gente chamar essa função lá no nosso programa principal, a gente tem que chamar o nome dele, o calcMedia, e passar os dois parâmetros aqui, 3 e 5. E aí, quando a gente começa a execução do programa, ele tem uma variável local aqui, que é o float_m. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre as variáveis globais e locais. E aí ele vai ser responsável por pegar a soma desses dois parâmetros aqui, por exemplo, 2 e 3, né, que é 5, e divide por 2. Então, como ele é um ponto flutuante, ele vai permitir armazenar 2.5 aqui no m. E no final ele dá um return m aqui, né? Repare que o tipo, né, do retorno ele tem que ser o mesmo tipo, né, que foi declarado aqui no nosso módulo. Então, como o m ele é um float, né? Então, e a gente vai estar retornando o m, então vai retornar corretamente aí essa função. Então, aqui falando um pouco sobre o escopo, né, das variáveis. Elas podem ser globais, ou seja, né, nós podemos acessar elas durante todo o programa, aí, independente se for de módulo ou não. Ou então locais, né, ou seja, essas variáveis só poderão ser acessadas dentro do módulo. Então está aqui o ABC, né, que são as 3 variáveis globais que podem ser, né, visualizadas e utilizadas durante todo o nosso código. As variáveis x, y e z elas só podem ser acessadas dentro do módulo 1. Quando o módulo 1 for finalizado a execução, nós não poderemos mais utilizar, tá, essas variáveis. Já no módulo 2, né, ele tem duas variáveis locais, x e y. Repare que as variáveis aqui elas possuem o mesmo nome, mas essa aqui é o x do módulo 1 e essa aqui é o x do módulo 2. Então são duas variáveis, elas apesar de possuírem o mesmo nome,
né, elas vão estar aí em módulos diferentes, em contextos diferentes, tá? Então, não vai ser possível, por exemplo, acessar a variável x do módulo 1 dentro do módulo 2 e vice-versa. Então, para ativar a função, como é que a gente faz? Então, a ativação de um módulo ele ocorre quando, né, um determinado programa ele vai conter aí o identificador, tá? Que geralmente é o nome do módulo. Então, essa ativação ela é conhecida como chamada, tá, de um módulo e vai servir para executar esse módulo. E durante a chamada de um módulo, o fluxo de execução do programa vai ser desviado, né, para o módulo chamado, e após a conclusão do módulo, né, o fluxo da execução do programa ele vai retornar para o comando seguinte lá do fluxo, né, normal do programa. Então tem aqui um exemplo, tá? Então aqui dentro do nosso programa main a gente vem executando lá né, o declaração de variáveis, ifs, whiles, né, comandos de repetição, e aí encontra o módulo. Quando a gente encontra o módulo, o fluxo principal do programa ele vai ser desviado, né, para o fluxo do módulo, tá? E aí aqui dentro a gente executa lá as funções e ao final ele volta, né, para o fluxo principal do programa. Então executa mais dois comandos e aí em sequência aparece outro módulo, o fluxo é desviado novamente, né, executa-se novamente as instruções e depois ele volta para o caminho, para o fluxo principal do programa até o final dele. Interessante que essa estrutura de módulos, a gente pode ter um módulo, né, declarado dentro da nossa função principal, né? A gente pode declarar esse módulo aqui dentro de um mesmo arquivo, tá? Ou então a gente pode, né, criar módulos em arquivos separados e aí a gente no módulo principal aqui, nesse programa principal, a gente faria um include aqui para chamar o arquivo onde está o módulo que a gente quer utilizar. Então, quando essa chamada for feita, ele sai desse programa aqui, vai no outro programa onde tem o módulo, executa e depois volta a execução para cá. Tá? Isso é muito comum e a gente vai ver mais para frente. Pois é, pessoal, é isso. Finalizamos nossa revisão aqui. Boa sorte.